Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas preciosíssimas para você escolher e organizar o seu repertório. Bom, todo cantor, toda cantora precisa ter um repertório. O que é o repertório? São as músicas que ele canta. Você pode ter isso organizado numa pastinha, você pode ter isso organizado no seu celular, no seu tablet, enfim. São as músicas que você canta na sua vida. E é muito importante que o cantor tenha um repertório, porque é muito comum que as pessoas perguntem, né, pra gente assim, tá, mas o que você gosta de cantar? O que você canta? E a partir do momento que você tem um repertório construído, ou seja, que você tem aí uma reunião de músicas que você sabe cantar, que você consegue executar, você já começa a ter uma noção do tipo de música também que você canta. Então esse vídeo aqui, eu resolvi fazer ele muito baseado na minha experiência. Eu trabalho com isso desde os meus 14 anos, então, cara, tô com 42. Muito obrigada a você que falou que não parece. Mas já vão aí quase 30 anos, né, cantando em eventos, enfim, em vários lugares, né, em várias situações aí. E a escolha do repertório para cada situação dessa, a escolha da ordem da música, das músicas que você vai cantar para cada situação dessa, faz muita diferença. Às vezes um trabalho, né, o trabalho de um cantor ou de uma cantora, ele é bem visto só por conta do tipo de música que ele está ali cantando, né? Então, nesse vídeo eu vou te trazer um pouco disso, dessa minha experiência de como que eu descobri na prática, porque ninguém foi me falando isso, eu sou de uma época que a gente não tinha muita informação a respeito disso, e eu fui descobrindo assim na prática o que funcionava mais, o que funcionava menos, de que forma que eu deveria organizar o meu trabalho artístico baseada então nas músicas que eu escolhi aí para cantar, beleza? Então fica aqui comigo que eu vou te trazer 5 dicas que eu considero super preciosas e dicas que muitas vezes vão fazer com que o seu repertório seja um repertório de sucesso ou um repertório que não curti muito. Você vai entender porque eu vou te trazer tudo isso aqui bem mastigadinho. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Faça isso, se inscreva no canal, ativa o sininho e aí você não perde nenhum conteúdo. E para você que já é inscrito ou inscrita, muito obrigada por estar aqui, é sempre um prazer receber cada um de vocês. Muito obrigada. Olha só, vamos começar com a dica número 1, que é: seja o mais abrangente possível. O que isso significa? Claro que a gente deve cantar, e eu acredito muito nisso, né? Aquilo que a gente gosta de cantar. Mas a gente tem que ser um pouquinho mais abrangente. E aí a frase é: seja o mais abrangente possível. Essa palavra possível não vai estar aí à toa. Quanto mais diversificado for um repertório de um cantor, de uma cantora, mais chances você vai ter de agradar o público. E até isso tem a ver um pouco com a segunda dica, mas eu vou segurar um pouquinho aqui. Então faça o seguinte: você gosta do estilo, por exemplo, você gosta muito de rock, vamos supor, né? Mas cante estilos além do rock. Se dentro desse universo do rock você conseguir outros braços, por exemplo, eu gosto de rock, mas eu também, de repente, posso cantar alguma coisa de música pop, que às vezes conversa um pouco com o rock, ou de repente eu vou tocar um pouco de jazz, que acho que também pode conversar um pouco com esse universo, enfim. Vá escolhendo canções, é claro, canções que você não se sinta agredido cantando, porque eu acho que isso é uma coisa super importante. E aqui fica uma observação, acho que muito importante. Eu acho que você tem que se respeitar acima de tudo enquanto profissional, e acho que você não tem que se obrigar a cantar músicas que você considera que estão muito diferentes daquilo que você gostaria de cantar ou de comunicar. Vamos lembrar disso sempre. Música é comunicação. Quando você canta uma música, você está dizendo alguma coisa para alguém. Então não é porque a música X está na moda que você é obrigado a cantá-la, que você é obrigada a cantá-la. Se aquela música
tá muito na contramão daquilo que você acredita, daquilo que você gostaria de dizer, de repente tem lá um palavreado que você não gosta de utilizar, enfim, não necessariamente você precisa cantá-la, você pode escolher outras coisas aí. Eu digo isso por mim porque, olha, falei já aqui que eu já trabalho há quase 30 anos cantando em eventos e tal, e cantando repertórios variadíssimos, e nunca precisei executar uma música que me agredisse de alguma forma. Então a gente sempre tem alguns caminhos. Mas, por outro lado, eu sempre tive uma cabeça muito aberta em relação a cantar diversas coisas. Eu lembro uma época da minha vida que eu cantei baile de casamento, festa de casamento. A gente fazia muito casamento, não necessariamente era só para isso, mas aí você tem que cantar, na verdade, de um tudo, né? Você faz desde a música, do momento ali da música ambiente, até a hora do bailão mesmo, onde você canta de tudo, música sertaneja, música gaúcha, rock, balada, enfim, axé. Você toca um universo de músicas muito amplo, né? E eu sempre entendi aquilo ali como uma escola, porque eu sou uma pessoa que acredita que a gente nunca está num lugar por acaso. Eu falo disso aqui direto, né? E acho mesmo que a gente nunca está num lugar por acaso. Então eu usava aquilo como uma experiência, sabe? Por mais que não fizesse parte do repertório da minha vida, daquilo que eu, né, algumas músicas ali, né, que eu escutava, que eu escolhia para ouvir, talvez no meu dia a dia, por mais que essas músicas não tivessem na minha playlist, né, alguma delas, né, na minha playlist de satisfação pessoal, né, mas eu encarava aquilo ali como um trabalho. Mas ainda assim, sendo um trabalho, eu nunca precisei cantar canções que de alguma forma eu me sentisse lesada por cantar aquela canção, né? Quando a gente canta, a gente diz muito da gente e tal, então pense nisso. É claro que você vai escolher um repertório que tem uma certa amplidão, então aquilo que eu falei, quanto mais você puder abrir esse leque para estilos musicais, principalmente, estilos musicais, épocas também, né? Quanto mais você puder abrir esse leque, diversificar compositores, por exemplo, eu só toco Chico Buarque, por exemplo, aí você fica um pouco limitado demais, então cante lá o seu Chico Buarque, mas também varie os compositores, varie os intérpretes também. Quanto mais você puder abrir esse leque, e acho que isso, inclusive, isso inclusive com certeza serve de escola para você, porque quanto mais compositores a gente escuta, quanto mais estilos musicais a gente escuta, mais a gente vai melhorando, mais a gente vai se apropriando dos conhecimentos musicais, porque cada estilo tem lá as suas características, né? Então, quanto mais você diversificar, você vai se tornando um cantor, uma cantora mais versátil, né? Então, dentro daquilo que você considera que dá para fazer, seja o mais abrangente possível. Isso é super, super importante. Até porque a gente chega agora então na segunda dica, que é: conheça o público para quem você vai cantar. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu fui contratada para cantar o aniversário de uma pessoa, e quando eu cheguei lá no aniversário, a pessoa que me contratou, antes eu não estava ainda no ambiente onde as pessoas estavam, eu cheguei e tal, e as pessoas ainda iam chegar. A pessoa que me contratou falou: olha, esse público é um público que gosta de um determinado tipo de música, de umas músicas um pouco mais clássicas e tal, um pessoal um pouco mais velho, era um aniversário de um senhor, então uma galera já que tinha um conhecimento musical aí um pouco mais, não tão contemporâneo, não necessariamente que eles não conheciam, mas tinha um gosto musical aí um pouco dessas músicas mais clássicas, e aí eu entendi que se eu tocasse aquilo ali, se eu tocasse esse tipo de repertório, eu ia agradar mais. Cara, dito e feito. Ainda bem que ela deu essa dica. É claro que na hora que você vai encontrar as pessoas ali, você vai perceber um pouco, né? A coisa da idade te dá um pouco essa referência do que aquela turma vai curtir. Mas como ela já me deu essa, né, a pessoa que estava organizando, me deu já essa dica, eu já na hora fui organizando ali um pouco antes de cantar, fui organizando uma pastinha já, porque eu uso no meu tablet, como eu falei, né, você pode ter vários lugares. Eu tenho ali um aplicativo que eu uso no meu tablet e eu fui organizando ali
E aí eu fui colocando aquelas músicas clássicas, né? Então algumas coisas até de música em espanhol, por exemplo, Bésame Mucho, que é uma música que é atemporal, né? Existe muito isso, existem músicas que são clássicos e aliás no meu repertório eu tenho muito dessas músicas assim, porque você acaba agradando um público um pouco maior, né? Tem músicas que são verdadeiros clássicos em cada época da vida, né? Surgiram músicas que ficaram para a história, né? Que você cantarola e as pessoas gostam de cantar também, enfim. Então, entenda um pouco esse seu público. Então, naquele momento, eu fiz aquela seleção ali. Então, cantei muita coisa do Roberto Carlos, coisas desse tipo, muita bossa nova, que são músicas que agradam bastante esse tipo de público, né? Outro público também, mas esse também. Então, é muito importante que você saiba para quem você está cantando. Vamos fazer uma analogia com um filme. Imagina você assistindo um filme de terror e ao fundo tocando uma música super animadinha, assim, uma coisa, sei lá, uma música romântica, por exemplo, uma coisa assim mais animadinha, um reguezinho. Tá lá tocando um reguezinho. Cara, aquela cena ali não vai fazer muito efeito, vai ficar estranho. A cena não vai trazer para você o mistério que ela precisava trazer, ou de repente o suspense que ela precisava trazer, porque a música não tem nada a ver. Você vai até achar que de repente é alguma brincadeira, alguma sátira, alguma coisa. A música, ela tem que estar muito relacionada com a situação em si, né? Nos filmes a gente vê muito isso. Quando você começa a ver uma série ou um filme, pela trilha sonora, faça essa experiência de prestar atenção na trilha sonora. É interessantíssima essa experiência. Pela trilha sonora, você fica sabendo, você já vai entendendo qual é a atmosfera daquele filme. Se ele vai te levar para uma coisa mais animada, se é uma coisa mais de suspense, se é uma coisa, de repente, de comédia, ou é um filme mais romântico. A trilha sonora te leva muito para essa atmosfera. E aí, quando a gente vai pensar no público para quem a gente vai tocar, a gente também precisa pensar nisso. Então não adianta eu, de repente, fui contratada para cantar para uma galera de 18, 19, 20 anos. Talvez ali uma bossa nova não vai rolar muito, né? De repente eu vou para um bar, tocar um bar animado e vou tocar uma bossa nova. Será que combina esse ambiente mais agito, mais galera, mais turma com uma bossa nova? Agora, eu vou ser contratada para cantar numa noite dos namorados, num restaurante onde tem toda uma ambiência, velinha na mesa, um ambiente mais gostoso, mais romântico. Então aqui sim, a bossa nova já vai combinar, a música romântica já vai combinar, mais leve, assim como a música romântica não vai combinar naquele ambiente da baladinha, da festa, de um ambiente um pouco mais animado. Então eu penso assim, quando as pessoas falam isso, porque é música ruim e tal. Eu até hoje questiono isso, assim, claro, existe a música mal produzida, ok, mas fulano toca só música ruim. Às vezes é só uma discrepância entre o ambiente que ele está cantando, ou para as pessoas que ele está cantando, melhor dizendo, e o tipo de repertório. Por isso que eu digo que é muito legal você saber para quem você vai cantar. Então, quando você fecha um contrato, ou quando você vai se reunir com uma turma, ou quando você vai tocar em algum lugar, em algum evento, tente se certificar, tá? Mas para que público é? Um público variado? Uma galera mais jovem, é uma galera de um pouco mais idade, é uma galera meia idade? Que tipo de som essa galera curte, né? Então é muito importante que você tenha essas cartas na manga. Isso tem muito a ver com a dica anterior, que é justamente você ter uma abrangência aí de repertório. Se eu chegasse nesse ambiente aí, que eu falei do evento que eu toquei para essas pessoas um pouco mais velhas, né? De um pouco mais de idade. Se eu chegasse nesse lugar e não tivesse um repertório voltado, de repente, para essa coisa, né? Um repertório um pouco mais clássico e tal, será que eu iria agradar tanto? Porque foi interessante. Quando eu terminei de tocar nesse evento, uma das coisas que as pessoas me falaram foi: nossa, eu adorei o seu repertório, eu adorei as músicas que você escolheu. E foi muito interessante porque eram músicas que eu não tocava há muito tempo, porque era um público ali bastante específico. Então, essas duas dicas primeiras, elas se complementam, de você ter um repertório de bastante abrangência e você também saber ou entender
para que público você está cantando? Quem são essas pessoas? Que ambiente é esse? Se é um ambiente mais de agito, será que vale a pena você levar só aquelas baladas? Ah, mas é o tipo de música que eu gosto mais. Mas é bacana que a gente entenda que a gente pode abrir um pouco a cabeça. Tem as músicas que eu, Giana, vou escutar na minha vida, para minha curtição, que está na minha playlist, e tem as minhas músicas de trabalho. Algumas músicas que estão ali no meu trabalho são músicas que geralmente, ou que são músicas que não geralmente, mas que não estão necessariamente na minha playlist. São músicas ali que eu sei que músicas que eu sei que vão agradar aquelas pessoas ali daquele ambiente. Então é importante que você tenha essas duas premissas aí muito fortes, né? Ter alguns clássicos aí dentro do repertório sempre é muito legal, né? As pessoas gostam das músicas conhecidas. Então, dentro dessa tua gama ali, que você vai, né, trabalhar o mais abrangente possível, coloque aí aquelas músicas que você sabe que todo mundo gosta, que todo mundo conhece. É muito gostoso quando você vai num ambiente, e principalmente quando são ambientes assim mais descontraídos, a pessoa reconhecer a música que está sendo tocada, cantarola um pouquinho com você, sempre agrada. E a gente que toca em lugares assim, né, quando você vai tocar nesse tipo de evento, o nosso objetivo é proporcionar um momento gostoso, descontraído para aquelas pessoas ali, né? A gente está ali cumprindo um pouco esse papel naquele momento. Então, se a gente se dispôs a cumprir esse papel de trazer essa descontração, é muito legal que a gente se dedique a escolher músicas, a trabalhar canções que a gente imagine aí que essas pessoas vão curtir. Afinal de contas, é muito legal quando a gente termina de cantar e as pessoas elogiam o trabalho, as pessoas gostam do trabalho, as pessoas vêm falar, vão te indicar para novos trabalhos também. Isso realmente é muito massa. Vamos à terceira dica, que é: quando você selecionar lá as suas músicas, tenha mais de uma opção de tom. Olha que interessante isso. Eu vivo falando de tom aqui nos nossos vídeos, né? Tem um monte de vídeo falando sobre isso, sobre vários pontos de vista diferentes. Mas por que isso? Eu, como falei para você, eu tenho ali organizado dentro de um aplicativo no meu tablet as minhas músicas. Eu demorei para migrar, assim, eu tinha aquela coisa de pastinha, e aí às vezes tinha lugar que era vento, e a pastinha pesava, e aquela estante que ficava na frente, às vezes meio capenga, ou a estante era grande demais, e ficava aquele negócio grande ali na minha frente, eu tocando, eu não gostava e tal. Cara, daí o dia que eu migrei finalmente pro tablet, foi assim uma libertação. Porque esse aplicativo que eu uso, você coloca a música lá dentro e você tem várias possibilidades de mexer nele, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui para o canal para falar desse aplicativo que eu uso. Então você pode mexer na tonalidade, você pode mexer na luz, mexer na coisa da música ficar rolando, do tamanho da fonte, o tipo da fonte, várias coisas. Então tem essa facilidade de estar ali e aí o que acontece? Então eu posso mudar o tom na hora. Se você ainda não tem isso, se você ainda não chegou, né, ainda não migrou, que eu acho que é uma coisa que no final das contas em algum momento todo mundo vai fazer, se você ainda não migrou, faz o seguinte: tem aí mais de um tom para suas músicas, ou que você saiba fazer essa transposição ali no instrumento, ou a pessoa que toca com você. Por que eu estou falando isso? Cara, porque faz muita diferença. Quando você está num ambiente um pouco mais reduzido de tamanho, você tem um tipo de projeção vocal. Quando você está num ambiente mais amplo, principalmente num ambiente que tem mais ruído, mais pessoas conversando, onde o som vai embora, né, que você está cantando e o som, né, se espalha pelo ambiente maior, você vai ter uma necessidade natural de projetar mais a voz e às vezes aquele tom super confortável naquele momento vai ficar grave demais. Então é muito legal que você tenha para as mesmas músicas mais de uma possibilidade de tonalidade. Isso vai interferir diretamente na qualidade da entrega, da tua entrega vocal ou do teu resultado vocal. Isso faz uma diferença muito grande. Um ambiente muito grande para um som muito grave ou confortável demais vai gerar em você uma necessidade de projetar mais a voz e você vai gerar mais esforço vocal por conta disso. E o contrário também, né? Se você tem um ambiente muito pequenininho e um tom que está um pouco mais aberto ou muito agudo, às vezes você vai ter uma dificuldadezinha de segurar isso, né? De deixar isso mais leve, porque às vezes o agudo ele vem com uma necessidade aí de um volume maior. Então tenha essa plano A e plano B para essa coisa da tonalidade.
Depende muito até dos acompanhamentos que estão ali com você. Então, se você tem uma banda um pouco maior, um tom um pouquinho mais alto, meio tom, um tom, não tô falando uma coisa super, né, distante não, mas uma tonalidade, um meio tom, às vezes já faz uma diferença grande, né? Então, para quem toca violão pode usar lá o capotraste, né? Quem toca piano pode usar o transpose ou combinar aí com o seu músico, se for uma coisa muito complicada de você fazer a transposição dos acordes ali na hora, beleza? Mas faça isso. Isso é uma dica muito legal. Às vezes você tira a música em casa, no seu ambiente, geralmente um ambiente menor, mais fechadinho, com pouco barulho ou nenhum barulho, só tá você ali. Nossa, tá super confortável. Aí você vai para um ambiente mais aberto, onde tem barulho, ruído das pessoas, da rua, do bar, do barulho e tal, caixa de som ligada. E aí você vai ver, caraca, o tom ficou grave. Caramba, e agora? E agora muda o tom, sobe um pouquinho. Você pode fazer uma primeira parte da música numa tonalidade, sentiu que não tá legal, ó, vamos mudar o tom. O bar, ele tem isso, né? Quando você toca em bar, quando toca em evento, que são coisas assim um pouco mais livres, mais soltas, né? Você pode ir brincando ali, de repente mudar a tonalidade no meio, que ok, tudo funciona. Claro que depende do ambiente que você vai tocar, né? Se você for tocar num ambiente um pouco mais formal, que você tá cantando só aquela música, tá todo mundo prestando atenção em você, fica difícil você mudar o tom ali na hora, né? Mas tem ambientes que te possibilitem isso. Então, para isso, tenha as músicas que você escolheu no seu repertório, no seu super repertório, mais amplo possível, lembra disso? Tem aí mais possibilidades de tonalidade. Então, ou imprimir em mais de uma tonalidade para quem usa pastinha, ou então fazer a transposição na hora, ou usar algum aplicativo que já faça isso para você na hora. Beleza. Vamos para a quarta dica. Organize as músicas por pequenos blocos de gênero. O que é isso aí? Cara, isso aqui é uma coisa que eu tenho feito cada vez mais e tem funcionado bastante. Então, vamos supor, eu tô lá cantando, vou pegar aqui o violão para exemplificar para você. Então, eu tô lá cantando samba. Então, eu tô lá. Tristeza, por favor, vá embora. E vai. E aí eu tô no sambinha. E a galera tá animada no sambinha. E aí, ao invés de claro que eu tenho que perceber se as pessoas estão curtindo, né? E aí eu acabei o sambinha e aí eu vou emendar. Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Aí quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Aí ó, o Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, nós não encontramos ninguém. E aí você vai, a galera tá curtindo. Tem ali organizado 3, 4 sambinhas para você fazer um bloquinho de samba, que geralmente deixa a coisa mais fluida. Aí sai do Ernesto e vai. De tanto levar frechada do teu olhar. E assim por diante. Tá cantando bossa nova. Aí você tá lá no dia de luz, festa de sol e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz. E aí terminou o barquinho. Você, manhã de todo meu. E assim vai. Então você ter bloquinhos por estilo é muito legal. Por quê? Porque quando a galera tá curtindo a música, às vezes é ruim você interromper. Então você vai, faz um bloquinho de samba, faz um bloquinho de bossa, claro, se for aí, né, o tipo de repertório bacana para você fazer naquele evento. Faz um bloquinho lá de baião, faz um bloquinho de balada. Claro, aquilo que for possível, né? Principalmente músicas mais agitadinhas, músicas mais animadinhas, pedem isso, porque você criou uma atmosfera com a canção, né? Porque a canção faz isso, né? Quando você vai cantar uma música, você criou uma atmosfera naquele ambiente, as pessoas estão ali curtindo. E uma música dura quanto tempo? Claro, ao vivo pode durar o tempo que você quiser, mas de uma maneira geral, 4, 5 minutos, às vezes nem isso, né? E às vezes a pessoa tá ali no embalinho, né? E aí você corta de repente de um samba e aí cai para um funk, por exemplo. Opa, tudo bem, vai parar, vai começar outro som legal, gostoso. Aí do funk, pum, foi pro baião. Então, para você não variar tanto de ritmo, porque o corpo, né, as pessoas estão ali no bar, o corpo tem um movimento, né? A gente está recebendo aquele ritmo e você está inserido naquele ritmo. Então, é legal você manter um tempo ali. Claro que não precisa ser a noite toda o mesmo ritmo, a não ser que você tenha um grupo, por exemplo, só de samba, só de pagode, naturalmente você vai tocar um ritmo só. Mas estou falando aqui, pensando
numa situação, né, hipotética, obviamente, de uma pessoa que toca em bar e canta variados estilos, né? Disso que eu tô falando aqui. Então, é muito legal que você possa organizar dessa forma. Então, você tem lá o teu estilo lá de samba, faz um bloquinho. Você tem lá o teu estilo de bossa nova, faz um bloquinho. Ah, o teu estilo de música baiana, faz um bloquinho, né? Faz lá, reúne 3, 4 músicas e depois você volta, né? Não é que você precisa reunir todas as músicas daquele estilo, cantar todas, depois todas do outro estilo, cantar todas, depois todas... Não faça, não precisa fazer isso, né? Você pode, 3, 4 do estilo, 3, 4 do outro, depois volta. 3, 4 daquele estilo, porque aí você vai também gerando essa mudança na questão dos gêneros. As pessoas vão curtindo isso, então daqui a pouco mudou, daqui a pouco mudou, daqui a pouco mudou. É gostoso isso, né? Claro que dentro daquilo que você entenda que funciona para o seu público. Lembra que interessante isso, né? Tá tudo interligado, na verdade, né? Até a forma como você organiza o repertório tá interligado com aquela primeira dica, que é entender para quem você tá tocando. Não, a primeira dica era de ser o mais abrangente possível, mas tá relacionado com a segunda dica, que é entender para quem você tá cantando. São pessoas que curtem mais samba, então separa um pouquinho mais de samba para essa galera. Varia, mas é mais samba que combina mais. Então, é muito legal que você não tem uma coisa assim, não. Toda a vida que eu toco essa primeiro, essa segunda, essa terceira, nanana. Não, dependendo do ambiente, você pode ir variando, você não precisa ter a mesma ordem certinha de repertório, porque às vezes você vai chegar na casa, a casa tá vazia ainda, você vai chegar no lugar para tocar, tá vazio. E aí tá vazio, você já vai entregar o ouro já, os melhores que você acha já de cara, porque você colocou ela por primeiro? Não, você vai fazendo algumas outras para dar uma ambiência, enquanto a casa vai enchendo você vai fazer outras, daqui a pouco você vai tocar aquelas. Então pensa um pouco nisso, né? De organizar isso conforme também o público que já está por ali. A quinta dica é a seguinte: inicie pelas músicas que te exijam menos do ponto de vista vocal, ok? O que eu tô falando? Por que eu tô falando isso e do que eu tô falando? A gente está trabalhando com musculatura, né? Vamos falar um pouquinho de técnica agora, porque preciso também, não consigo largar. A gente está falando de musculatura. Quando a gente está falando de musculatura, a gente está falando de uma estrutura que ela vai esquentar, que ela vai trabalhar a sua mobilidade, ela vai respondendo a você por conta desse trabalho que ela está sendo, por onde ela está sendo estimulada, pelo qual ela está sendo estimulada. Nem sei se eu falei isso certo, mas acho que você entendeu. Beleza. Então pensa numa questão de atividade física. O que seria melhor para o corpo? Pensa no corpo. Resolvi que hoje eu vou sair para correr. Aí o que eu faço? Eu já desço aqui no meu prédio e já começo a correr a milhão. Nossa, meu corpo tá frio ainda. Depois eu vou aliviar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou de novo. Cara, eu vou ficar, acredito eu, muito mais cansada. A possibilidade de lesão é maior, porque a minha musculatura não está preparada ainda para uma pegada tão paulada já assim de cara. Não é melhor a gente fazer o seguinte? Sai, dá uma caminhada, acelera um pouco a caminhada, começa o trotinho, depois você vai para a corrida e aí você vai no seu desempenho e na volta você já vem aliviando de novo. Então você tem uma curva aqui de ganho muscular, né? Você tem isso, né? Você tem o aquecimento, você vai chegar no auge aí do que o músculo pode te oferecer, do que o corpo pode te oferecer, e depois você vai reduzindo essa capacidade. Na questão vocal, acontece uma coisa muito parecida. Claro que é ideal que você faça uma preparação vocal antes, um aquecimento vocal antes, mas é um aquecimento que ele vai aumentando e melhorando conforme você vai cantando. Então faça o seguinte: quando você for organizar as músicas ali do teu repertório, independente do ambiente que você vai tocar, não coloca lá como primeira, segunda música aquela música que te exige muito do ponto de vista vocal, que tem aquele super agudo, que tem aquele super grave. Não, pense em músicas que estejam numa região mais confortável para sua voz, para que você faça exatamente essa onda aqui, porque você vai começar com a voz ainda um pouquinho
fria, mesmo que você faça um aquecimento, não vai estar tão quente quanto no meio da tua apresentação. Então você começa aqui e você vai aumentando o grau não exatamente de dificuldade, mas de exigência vocal, e joga isso meio que para o meio do teu show, porque ali você está num ganho muito legal e onde você tem uma entrega da musculatura, ou então o que o músculo está te oferecendo é muito bacana, então você tem isso aqui e aí você está com um desempenho muscular muito legal e vai chegar uma hora que você vai começar a ter um cansaço muscular. Então é natural que nessa hora você vá perdendo um pouquinho, né? Então é natural que isso aconteça. Então que você deixe mais por meio do show, um pouquinho mais se quiser, mas para essa meiuca aí vai do show, essas músicas que te pegam mais, que te exijam mais do ponto de vista vocal, principalmente se a gente estiver falando de notas mais agudas. Inclusive o médio grave você pode até deixar um pouco para o começo, porque ela também, a voz muito aquecida, o grave às vezes ele vai te deixar um pouquinho na mão, tá? Então faça essa organização aí. Então vamos revisar isso aqui, vamos revisar esses 5 passos que certamente vão te fazer muita diferença na hora de você organizar o seu repertório, na hora de você escolher as músicas que você canta, o que você vai cantar. Primeiro passo, primeira dica é: seja o mais abrangente possível dentro das músicas que você sabe que você pode, que você tem capacidade de fazer. É claro, né, eu acabei não falando, mas escolha músicas que estejam dentro da sua capacidade vocal. Isso é muito importante. Coloque sempre no seu repertório músicas que você, nesse momento da vida, consegue executar. Isso é muito importante. E deixa para os seus estudos aquelas músicas que você ainda quer alcançar como objetivo, ok? Então, bora lá! Seja o mais abrangente possível no sentido de variar os estilos, os gêneros de repertório. Depois, segunda dica, conheça ou saiba para quem você está cantando, quem é o público para quem você vai cantar naquele dia, naquele evento, naquele momento, para que você possa escolher um repertório que esteja mais de acordo com esse público. Não que você não possa levar uma outra novidade, não é isso, mas é muito legal que você possa estar atento para quem você está cantando. Então, lembra da comparação do filme. Cada ambiente combina com cada tipo de música. Então a gente tá falando de negócio de música ruim, eu nem sei se eu concluí ali, mas essa coisa às vezes existe a coisa da música, né? Ah, a música não é tão legal e tal, nananã. Às vezes ela só não combina para aquele ambiente, mas a música pode ser muito boa, mas ela não combina para aquele ambiente, então ela combina para outras situações, ok? Muito bem. Depois, em terceiro lugar, tenha mais de um tipo de tom ou mais de uma opção de tonalidade para as músicas que você canta. Tonalidades que sejam perto, então você vai cantar você canta geralmente numa determinada tonalidade, tem aí na sua manga, aí no esquema, um tonzinho para cima, um tonzinho para baixo, ou meio tonzinho para cima, meio tonzinho para baixo, para você ajustar ao ambiente, ao tipo de formação que você tem aí com você. Quarta dica, organize as músicas por pequenos bloquinhos de gênero. Isso é uma dica que é uma coisa que eu venho fazendo que está me trazendo muito retorno bacana, ok? E aí, quinta dica, inicie pelas músicas que te exijam menos do ponto de vista vocal, pensando que esse desempenho vocal vai subir e depois ele vai cansar como qualquer outra musculatura. Eu tenho certeza que se você der uma atenção para isso, as pessoas vão curtir muito o som que você faz, até porque é isso que a gente quer, que as pessoas curtam o nosso som. Então, dentro do seu bom senso, dentro daquilo que você curte cantar, a gente tem uma imensidade, uma infinidade de canções para isso. Então, com certeza você vai encontrar aí algumas músicas que você gosta de fazer, você vai encontrar aí um repertório, você vai conseguir montar o seu repertório dentro de músicas que você se identifica e que o teu público também vai se identificar. É isso que vai fazer com que ele vá no seu show. Ah, eu vou lá no show do fulano, do ciclano, da fulana, da ciclana, porque ela canta esse tipo de música que eu gosto, porque combina com ela. Quanto mais o repertório combinar com a gente, mais a gente vai curtir fazer, mais legal vai ficar esse som e mais a gente vai trazer coisas bacanas para as pessoas que forem nos assistir. Beijo! Meu amor, hoje o dia brinca na paz, feito água que dança nos mananciais.